Figueiredo e Marcelo Marani. E aí, Marcelo? E aí, Marani? Beleza? Fala aí, Henrique. Fala, Polite. E aí, tudo bem? Polite, parabéns aí, cara, pelo evento. Tá fantástico. Eu assisti grande parte do evento ontem. Hoje eu assisti só um pedacinho, mas deu para ver a qualidade aqui dos palestrantes que você trouxe. Deu para ver o nível de profundidade dos assuntos tratados aqui. Então, para mim, é um orgulho tá aqui nesse evento de hoje com o Henrique aí do Pets, que eu adoro. Tem um hambúrguer meia boca lá, mas a marca é bem legal, hein, cara? Mas então, o nível tá tão bom do evento aí, cara. O nível tá tão bom do evento que eu falei, caramba, meu, será mesmo que ele me convidou certo aí ou foi falha na Matrix? Você já viu isso, ô Henrique? Tem uns caras que falam assim, pô, não tem nem roupa de ir. Eu fiquei pensando, como é que eu vou hoje lá no Food Nation? Porque a galera tá mandando bem demais. Parabéns aí, Polite. Obrigado, Marani. Obrigado, Henrique, por ter aceitado o nosso convite. Deixa eu começar perguntando para o Henrique o seguinte, Henrique, o sucesso do negócio de vocês parece meio casual, né? Quando a gente escuta falar, a gente olha até o seu Instagram, né? E parece uma coisa casual, mas a gente vê que foi intencional. Quer dizer, sabe aquele casual intencional? Sabe aquele em inglês, né? Mas a gente chama unlikely success, que você fala assim, cara, como que uma coisa pode ser construída, uma marca pode ser construída, né, com tanta intensidade em tão pouco tempo, né? E eu queria que você me contasse um pouco, Henrique, antes da gente conversar, antes do Marani me ajudar a te explorar, um pouco do conceito do Pets. Eu estava conversando com a Cris Oliveira ontem, que é uma super consultora de negócio, que é minha amiga há anos, e ela estava falando assim, pô, mas você não conhece as pessoas, não têm noção do mercado de food service, das possibilidades, né, Marani, que tem da gente expandir o nosso negócio. Pode ser através de franquia, pode ser, é o tema do Acelera Food Nation, né? Pode ser através de multiplicação de unidades, pode ser através de crescimento de uma unidade que a gente tenha, pode ser através de parcerias de novas sociedades, pode ter milhões de maneiras de acelerar e de expandir o nosso negócio. E as pessoas não se dão conta de todas as possibilidades que existem. Aí a Cris, ontem, falou assim para mim, ô Politi, você imagina uma operação gastronômica que você não tenha nem a cozinha, nem a produção da cozinha seja sua, nem que você não tenha nem um cozinheiro registrado, né, de carteira. Ela falou, porra, o Pets faz isso. Eles fizeram lá uma parceria com um parceiro local em São Paulo e eles montaram um negócio que é completamente diferente que tudo que eu já vi. Eu falei, cara, ainda bem que eu chamei o Henrique para conversar com a gente no Acelera. Eu queria saber, Henrique, um pouquinho como é que funciona esse conceito. E queria que você aproveitasse, obviamente, e contasse um pouquinho, resumidamente, porque não vai dar tempo, a gente só tem 45 minutos. A gente vai fazer um podcast depois para explorar um pouco mais. Eu queria saber de você, como que você define esse seu conceito único no mercado? Pô, caramba, meu, me encheu de moral aqui, fiquei até sem graça agora. Então, Politi, eu acho que sempre quando eu vou falar não tem muita mágica mesmo, porque às vezes eu acho que até o movimento do mercado foi se profissionalizando tanto, né? Eu acho que a gente pegou uma época que não tinha conhecimento nenhum, né, de técnico para nada, e aí foi se criando, né, esse conhecimento. E aí a gente começou a cada vez, né, foi evoluindo nessa área e foi cada vez usando mais conhecimento técnico. Então, puxa, vamos fazer o embalde, vamos sei o quê, o comportamento do cliente na loja. A gente ficou tão técnico que a gente perdeu, eu acho que a essência que era o contato com o cliente, o ser humano e a verdade, né? Então, acho que hoje a gente tem que buscar um equilíbrio dessa parte, né, técnica. Eu falo essa parte técnica, assim, às vezes eu assistia palestra sobre marketing e a galera só falando 5 pontos para vender mais, e de repente a gente ficou só focado nisso e ficou tão técnico que realmente a gente perdeu um pouco, né, da nossa verdade. Então acho que hoje a gente tem que encontrar um equilíbrio desses dois, né? Ter a nossa verdade, fazer com o olho brilhando e ter essa parte técnica para dar o suporte, né? Mas a gente tem que fazer algo porque a gente gosta, porque a gente ama
as pessoas também, né, políticos, eu acho que elas acreditam, o mundo como o mundo acredita em seres humanos, né? A gente é um ser altamente sociável, né? A gente nasceu para compartilhar o amor com o outro. E eu não entendia por que, quando a gente virava uma empresa, né? Eu vou montar uma empresa. Aí parece que o CPF some e a gente vira o CNPJ e a gente tem uma atitude de CNPJ, que é uma atitude que é diferente do CPF. E eu também não entendia por que a gente tinha essa atitude. Então, o Pets, ele é um CPF, eu acredito muito nessa parte de ser CPF mesmo. Mas não é que o Pets tenha a verdade absoluta, né? Eu acho que quando a gente opta por um caminho, né? Por exemplo, vou fazer uma metáfora. O Pets optou em seguir um caminho de bibico, de gravata borboleta, com uma espada na mão, com um skate, enfim. E pode ser que tenha uma outra marca, sei lá, a marca o Açaí do Jorge optou por seguir esse caminho só de skate. Então a gente coloca os adereços que a gente quer seguir, né? São os nossos valores, nosso posicionamento, e cada um carrega a sua verdade. Como a minha verdade é ir de skate, com bibico, com gravata borboleta, espada, tudo, eu tenho bastante adereço para ir sempre comigo. Mas pode ser que a verdade do outro seja apenas o skate, ou seja o skate dentro de uma lancha deles. Então cada um escolhe como vai seguir o seu caminho. E eu acho também que, quando a gente fala de posicionamento, é a coisa mais importante que a gente tem, né, antes de começar a empresa, é como se posicionar, que prateleira que a gente quer estar. Às vezes a gente não pensa muito nisso. Eu acho que até no podcast do Marani, eu falei de um case que eu sigo muito como exemplo, que foi o case da H2O, né? Que quando ela entrou no mercado, ela era um refrigerante. Só que ela foi lá na gôndola do mercado, olhou um monte de refrigerante, né? Falou, pô, Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, Fanta. Caramba, como é que eu vou brigar aqui com essa galera? Aí ela foi na gôndola de água, pô, água com gás, água. Caramba, vou me posicionar como água levemente gaseificada. Meu, ela estourou, né? Ficou numa prateleira que ela dominou totalmente, né? E se ela fosse um refrigerante, como ela era, né? E ficasse na prateleira de refrigerante, eu acho que ela... Foi? Aí, então ela tomou e poderia ter tomado um baita couro de refrigerante se tivesse aquela prateleira. Então, assim, olha a importância de se posicionar, né? Ela surfou uma baita onda, criou uma baita marca, até que ela perdeu na justiça e voltou a ser refrigerante. Mas até aí ela tinha criado já toda a força dela. Então é muito importante onde a gente quer estar também como prateleira, né? Você está me escutando? Vocês estão me escutando bem? Marani, você está me escutando? Marani, você tá com o microfone desligado, Marani. A gente escuta bem, Polite. O seu aí tinha vazado um áudio aí, alguma coisa, o Henrique pensou que você estava falando com ele, mas tinha só vazado aí. Não, é que eu estou com algum... Vocês estão me vendo bem e estão me escutando bem, né? Sim. Olha, tá. Na verdade, eu vejo o Marani muito bem e escuto o Marani muito bem. Agora, você, Polite, eu tenho um pequeno delay também. Não sei se é só para mim ou se o Marani percebeu. Pessoal, tá tudo tranquilo no YouTube aí? Hein, Douglas, tá tranquilo? Peraí, deixa eu só resolver um problema técnico. Tá ou não tá, Douglas? Tá. Tira aqui do Wi-Fi. Deixa eu ver se por Wi-Fi fica melhor do que pelo cabo. Peraí, vê se vai melhorar aí, Douglas, você me avisa. Eu vou seguir o baile aqui, porque eu não posso deixar meus convidados esperando por uma questãozinha técnica. Isso acontece, Polite, a gente sabe, beleza fazer evento ao vivo não, cara. Caraca, Marani, tava tudo assim, juro, os 10 painéis que tiveram até agora não teve nenhum problema, eu tava surpreso. Eu assisti, pô, eu tava assistindo, tá lindo o seu evento, cara. Eu falei assim, galera, porra, como que acontece isso? Bom, enfim, eu acho que agora tá legal, porque eu tirei o cabo, olha só, eu tirei o cabo do link dedicado, Marani, e agora eu tô no Wi-Fi, vamos ver se no Wi-Fi tá legal. Bom, vamos seguir o baile. O Marcelo tá mó preocupado que tá com um problema técnico, né, Marani? Mas, poxa, a gente tá 2 anos em pandemia, já tô até acostumado. Semana passada eu levantei na audiência, eu tava de cueca, e o meu advogado falou, Henrique, você tá de cueca?
Eu esqueci, deu uma levantada, apareceu. Ô, Polite, sabe que uma das coisas, né? Vou fazer umas perguntas aqui pro Henrique, mas não agora. Mas vale muito aí pra galera que tá assistindo. Vocês já viram aí que o Henrique gosta de quebrar todas as regras. Falou que assistia palestra de marketing. Pô, os 5 melhores estratégias para você. Pô, não tem isso, né? Tem uma série de construções que a gente faz, mas a autenticidade do Henrique, o quanto esse moleque consegue colocar profundidade na marca dele, consegue espelhar o que ele realmente é, sem dúvida nenhuma é o que transparece para mim. Quanto mais eu conheço o Henrique, mais eu tenho certeza disso, que a marca Petisburger é inconfundível, porque ela é um espelho do que o Henrique, junto com os sócios dele, mas principalmente o Henrique, vem criando lá. Essa autenticidade aí é o que as pessoas percebem e o que cria uma conexão muito legal com essas pessoas, né? Pô, que legal. Ô, Mariana, a gente estava conversando com o Henrique antes de você entrar, ele estava falando do podcast que vocês fizeram juntos, e eu escutei também esse podcast. Eu escuto todos os seus podcasts. Aliás, você sabe que eu sou um grande admirador dos seus passos, né? Eu, no digital, eu vou seguindo o Mariana. É ótimo quando a gente tem alguém no nosso segmento, Henrique, que você pode ir seguindo os passos, alguém que já desbravou o mercado antes de você, e você pode ir seguindo os passos, vendo o que deu certo, o que não deu certo, como é que você faz. E o Mariana é esse cara que a gente vai seguindo. E eu acompanho o podcast dele, e estava vendo, escutando, né, a sua história, tudo isso que você falou agora, né, da verdade, de você ter a sua verdade misturada com a sua técnica, você ter o CNPJ separado, né, você entrar com o seu CPF dentro do seu CNPJ. Eu escutei você falando no podcast do Marani como você trabalhava no shopping center, aborrecido, numa administradora de shopping center, e que você estava aborrecido e triste, e que você, essa passagem foi sensacional, que você chegou lá empolgadão, né, no primeiro dia de trabalho, e mandou um e-mail lá para geral, né, falou, galera, e aí, tô aqui, tô cheio de ideia, e aí a sua gerente lá, responsável, falou, não é assim que as coisas são feitas aqui nessa empresa, você toma o seu rumo aí. Como que você conseguiu, Henrique, como que você faz? Porque isso é uma coisa que eu acho que é uma dor que muitos empreendedores têm. Querem ser autênticos, querem ser você, querem ter, né, a nossa cara, querem colocar o nosso barato no nosso negócio, querem simplesmente ter essa autenticidade que é inerente a gente, quer ser quem nós somos, não quer se transformar em outra pessoa simplesmente para ser empresário, para ser empreendedor, né? Então, qual foi a reação das pessoas quando você implementou isso no seu negócio? Tipo, quando o negócio começou a crescer, os seus sócios, as pessoas que financiam a sua expansão, como que é a reação das pessoas quando você coloca todo esse seu eu, que é meio fora da curva, num negócio que supostamente é um negócio que tem que ser, né, tradicional, que tem que, tradicional não digo, mas que tem que expandir da mesma maneira que expandem os outros negócios. Você tem que começar a falar de investimento com pessoas de startup, de processos, enfim, de coisas de uma empresa normal, sendo que eu concordo com você que essas coisas de empresa normal são um saco. Fala um pouco sobre esse assunto. Marani, eu quero que você interfira na nossa conversa, porque eu achei muito legal a conversa que vocês tiveram no seu podcast, então você está mais avançado que eu nessa cultura do Henrique. Vamos lá. Oi, o Marani, a gente, sei lá, ficou tão amigo aí no podcast, né? E a gente mal se conhecia que terminou o podcast, sabe aqueles namorados no começo de namoro? Desliga você primeiro. Terminou assim o Marcelo, você sabe que isso que você falou, pô, foi uma das coisas que assim, nossa, mexeram mais comigo, porque eu comentei até no nosso podcast que eu achava que eu era muito incompetente, que eu era vagabundo, assim, eu tinha certeza disso, né? Porque como eu estava numa empresa tradicional, e hoje eu entendo, mas antes eu não entendia, eu achava que era ruim mesmo. E aí, uma empresa tradicional que dá um carro no final do ano, você dá uma ideia diferente e não é muito bem-vinda. Só que você entende que você que não acerta as ideias, né? Às vezes o pessoal, o Henrique, as ideias loucas dele. Aí você fica meio, pô, mas por que ideia louca? Achei que era uma ideia boa, né?
E o mercado no Brasil é muito intuitivo, né? Coloca o evento da Peppa Pig, mas peraí, o público desse shopping assiste, é muito intuitivo as coisas. Então, quando você começa a tentar trazer outras coisas, a gente também estava um pouco, porque sempre tem um empreendedor mais tradicional tocando, que dá a palavra final. E aí eu tinha um sentimento muito ruim de que eu não era muito competente. E aí, quando você não é você também, realmente a gente não consegue atingir nem 1% do nosso potencial, né? Eu lembro essa parte do e-mail. Todo e-mail que eu ia mandar, eu ficava, sabe, digitando, apagando. Eu falei, não, se eu escrever assim, ela vai ficar meio chateada. E é muito ruim isso. E aí, eu acho que também, olha como é importante para a gente crescer, né? Eu acho que eu tive muitos anti-exemplos também para mim, né? Então foram bons para me lapidar no sentido de o que eu quero e o que eu não quero. E essa parte de chefe, né? Falar, você pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu percebi muito que a maioria dos chefes que eu tive, eles tentavam mudar a minha pessoa e não o meu profissional, né? Era difícil um chefe falar, Henrique, seu PowerPoint tá bom, esses dados aqui tem que ter mais dados. Era sempre, você é bunda mole, ou você Henrique, você tem umas ideias nada a ver. Não traziam algo realmente profissional, né? Então, quando eu fui abrir o Pets, eu fiquei tão traumatizado com isso que eu falei, gente, eu não quero ter meta, não quero. Algumas coisas eu sentia que se eu tivesse elas, eu ia estar nesse caminho perigoso de começar a ficar engessado. Não estou falando que eu estou certo, né? Estou falando que é a verdade do Pets, mas pode não ser a verdade da empresa do lado. Então, eu acabei falando com os meus sócios como eu pensava, como eu queria tocar a empresa. E, eles foram muito parceiros. Eles nunca... Acho que teve uma vez que falaram assim, acho que esse post aí que você vai fazer não é legal. Acho que foi um post que eu fiz, um post com a foto das sacolas do McDonald's. Depois desse, eles estão super tranquilos, eles não ligam nunca, tipo, Henrique, não gostei disso, aquilo. Eles me dão 100% de liberdade. Eu acho que por isso eu consigo ser eu, porque se eles tivessem, né, Henrique, não gostei desse post, nossa, Henrique, nada a ver, Henrique, não... vai te minando, né? Eu sou um cara que não tem aquela autoestima também lá na lua, que se o cara ficar toda hora falando que tá ruim, eu fico, o cara é louco, não. Eu vou absorvendo, né? Eu vou, se tá, toda hora ele fala que tá ruim, alguma coisa eu tô fazendo de errado. Então eu sinto que esse apoio deles é muito importante, de não, né, de me apoiar e apoiar nos erros, porque eu acho que a gente precisa ter muito erro para a gente poder acertar. E se eu não tiver a liberdade de errar, eu não vou conseguir inovar nunca ou acertar, então eu preciso errar muito. Anteontem, por exemplo, um cara mandou uma mensagem falando assim, pô, cara, fui na loja do Itaim, tô decepcionado, cara. Minha filha não comia nada, pedi para ver se dava para fazer só um pãozinho puro, me cobraram R$9 um pão. Aí, falei, cara, se eu tivesse a minha empresa tradicional, eu teria que responder boa tarde, não sei o quê, aquele jeito, né? Só que, poxa, eu tô na minha empresa, eu tô à vontade, então, assim, eu posso ser eu, né? Eu já cheguei e falei, caramba, mano, você fez um BO contra nós, porque 10 conto um pão é roubo, hein, velho? Então a gente troca ideia normal, como ser humano, né? E no final, pô, deu tudo certo. Então, acho que, nossa, você poder ser você, eu não tenho político com medo dessa parte tradicional. Eu não tenho contrato comercial com ninguém. Coca-Cola não me paga nada, Heinz não me paga nada. Aliás, as marcas queriam ter um contrato comigo de dinheiro, mas eu tenho um medo de, sabe, daqui a pouco a Coca... Ô, Henrique, cadê o meu post com a minha latinha? Eu tenho pavor dessa parte. Então, eu não tenho contrato, eu quero seguir dessa maneira. Não preciso ser milionário, né? Não preciso ser, sei lá, eu não tenho tantas... não tenho, assim, grandes pretensões também de... eu quero seguir nesse caminho que eu acho que é um caminho que eu estou muito feliz e realizado. E a gente também não tem... a gente não tem data comercial no Pets. E não porque eu não valorizo o Dia das Mães, não valorizo o Dia dos Pais, mas para o Pets, eu queria poder ter essa liberdade de fazer as coisas do... Sabe quando nasce a ideia mesmo genuína do coração? Tipo, tô aqui parado, nossa, quero fazer tal coisa. Eu quero que as ideias tenham sempre sabe, essa esteira de nasce genuinamente, aí eu tenho a ideia e eu corro atrás da empresa e tem que fazer acontecer. Eu não quero nunca, né? Tipo, Dia dos Pais,
falta 10 dias, monta uma caixinha aí, coloca papai te amo e vamos vender o dobro. A gente não precisa vender mais no Dia dos Pais. Eu acho que eu quero ter essa liberdade, não ter essa pressão, porque senão já começa a virar as coisas sem propósito. Eu acho que isso que falta muito para o planeta, né? Não só para a empresa, mas a gente faz as coisas com propósito, com algum motivo, né? Tá muito sem motivo, né? Compra por comprar, faz por fazer, e as pessoas percebem, né? Quando é uma coisa legal, né? Tem dois elementos importantes aí, Henrique, que a galera que está assistindo aqui o evento pode se inspirar, pode modelar, pode, enfim, tirar alguns insights aí, que é, em primeiro lugar, quando você diz que você tem uma maneira diferente de conduzir, diferente do tradicional, isso me lembra o livro que o Diego Barreto, lá do iFood, escreveu, chamado Nova Economia. E ele fala bastante sobre isso, dos conceitos disruptivos que estão surgindo no aspecto de a gente tem uma série de regras, uma série de paradigmas que, sei lá, foram criadas em 70, 80, 90, 2000. Claro que tem coisa que vai perdurar. Se a gente estiver falando aqui, por exemplo, de custos fixos, custos variáveis, pô, toda empresa vai ter isso. Talvez a gente venha questionar isso num futuro de uma outra maneira. Tem coisas que são conceituais, mas tem coisas que precisam ter uma disrupção para que a gente possa criar o novo, para que a gente possa ser nós mesmos, para que a gente possa implementar a nossa identidade, porque o Henrique Azeredo só tem um, só tem esse cara. Se você tentar ser o cara, sei lá, o seu vizinho lá, por exemplo, o Valsas do Pão com Carne, cara, o máximo que você vai ser é o número 2. Por quê? Porque você vai tentar ser o cara o tempo inteiro, você vai mapear tudo que o cara faz, tentando melhorar, e você nunca vai ser o Henrique incrível, criador do Pets extraordinário que você é hoje. E as pessoas ficam tentando copiar o tempo inteiro e elas não entendem que existe sim, tem até um livro que fala disso, que é Roube como um Artista, que é como é que a gente entende o que o mercado faz, o que o meu concorrente faz, o que outros profissionais de outros mercados fazem, eu posso trazer para o meu negócio, mas com a minha essência, que você faz tão bem. Esse é o primeiro elemento que eu vejo que as pessoas precisam entender. Se não tiver o elemento Marani, porra, dono de restaurantes é cheio de Marani. Claro que eu vejo as melhores práticas do mercado, frequento as melhores consultorias, mentorias, que é tão importante. O Politi está oferecendo aí a oportunidade de estar junto com o Politi, e quem está aqui hoje não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. Esse é um dos caras que mais sabe do mercado de alimentação do Brasil, sem nenhuma dúvida. E só que a gente precisa entender que nós precisamos colocar a nossa essência no nosso negócio, senão a gente nunca vai ser único. E a segunda coisa é, as pessoas me perguntam aqui, Marani, quantos sócios eu tenho que ter? É realmente muito bom ter um sócio? Depende, porra. O seu sócio vai complementar as suas habilidades. Os seus sócios aceitam a forma como você é. O Henrique é um cara extremamente criativo. Se ele fosse podado o tempo inteiro, que é, vamos fazer uma apresentação aqui semanal no Pets para a gente aprovar todos os posts que o Henrique vai fazer. Porra, o cara não ia trabalhar com felicidade. O nosso trabalho é o nosso meio da gente ser feliz, da gente se realizar, da gente ser reconhecido. Então, se a gente trabalhar sendo podado o tempo inteiro, a gente não vai ser feliz. Então, esses dois elementos me mostram aqui, Henrique, de uma forma marcante, coisas que contribuíram para o Pets chegar a ser o que é hoje. Então, porra, fazer uma carne foda é muito legal, fazer um smash como tem no Pets é muito legal. Óbvio que é, ter um pão muito legal, ter uma entrega foda como vocês fazem, ter a felicidade, tudo isso é muito importante. Mas eu vejo como essa habilidade soft que a gente desenvolve de ser feliz, como você falou, é uma coisa muito importante, senão a gente trabalha no nosso limite. Aí o nosso negócio passa a ser, eu vejo algumas pessoas falando, Marani, tem 3 anos, tem 5 anos que eu não tenho férias, eu tenho que ir no meu negócio todo dia, senão não funciona. Aí, meu amigo, não tem energia que dê conta, não tem bateria que dê conta de tanta coisa. Então, fica esses dois elementos aqui que, na minha opinião, são fundamentais para o seu sucesso. Parabéns por isso, meu amigo. Marani, vocês estão me escutando bem? Sim. Tá. Não, que você falou algumas coisas muito interessantes. Esse negócio de sócios, né? Eu escutei
o podcast de vocês, quando o Henrique estava buscando sócio, que ele falava assim, pô, mas eu não entendo desse negócio de operação, eu preciso de alguém que entenda, né, do operacional, porque eu tive essa ideia, eu sempre fui fissurado no negócio de hambúrguer e tal, preciso de alguém que opere bem essa parada. Mas o Henrique, então, você deu muita sorte, né? Porque de encontrar uns sócios que eram bons no operacional, que já tinham uma operação funcionando, que aceitaram essa sociedade com você, sendo essa pessoa, né, que você trazendo essa verdade de quem você é para o seu negócio. Cara, você foi muito feliz na formação dessa sociedade, aparentemente, né? Nossa, com certeza, Politi. Até o Marani estava falando umas coisas assim, me veio várias coisas na cabeça, porque, nossa, eu concordo 1000% com ele. E essa parte que ele falou, tem até uma frase legal que a concorrência serve para ser o seu termômetro, né? Mas não a bússola. E é muito isso, meu. Como eu estou no dia a dia da minha empresa, e eu estou trocando ideia com o meu cliente no Instagram, na loja, eu estou sentindo o que ele quer no Pets, né? Então, a gente desenvolve algo pensando nele. E não, tipo, sei lá, a hamburgueria lançou agora copo de plástico. Pô, vamos lançar essa também é a onda. porque o pessoal tá lançando. Eu acho que cada um tem a sua verdade. E a gente só vai acertar mesmo quando tiver esse comportamento mesmo de olhar internamente, né? E não olhar pro lado. O Marani estava falando essa coisa que está interligada ao sucesso. Nossa, concordo 1000% também. Por exemplo, o nosso queijo, ele explodiu muito. Não foi porque é muito bom, claro, mas é porque a galera acompanhou a história do queijo. Demorou um ano para a gente chegar a receita do queijo. Eu acho que isso que enriquece e a pessoa, tipo, passa adiante por, né? Meu, você sabia que esse queijo demorou um ano para fazer? Sabia que eles fazem o queijo todo dia? Eu acho que isso que enriquece. E aí, você querer fazer o mesmo queijo, tipo, não vai engrandecer essa história, né? Vai ser igual o Marani falou, é o segundo pisando na lua lá, né? A bandeira de First Move já tá lá. Então a galera tem que buscar a verdade deles, a história deles, né? Vai. A batata, minha esposa, ela já saiu aqui, mas ela sabe quantos $1000 eu não gastei comprando ralador de batata, porque eu queria inventar uma batata num corte especial. E a gente é assim que eu acho que nasce o que a galera admira e quer seguir, né? Porque fala, nossa, o cara tá tentando trazer algo legal. Acho que é isso. Então, a pessoa tem que realmente buscar a sua verdade, né? Muito bom. Ué, cadê o Politi? E sair de novo? Vocês não estão me escutando? Não, eu vejo. Aqui tá de boa. Ué, gozado. Eu não estou aparecendo para o Henrique, será? Tá vendo? Nossa senhora, que louco. Voltou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Com o Marani também. O Marani está perfeito aqui. O Henrique, de vez em quando, dá uns pulinhos, assim, mas não está prejudicando em nada. Eu estou te escutando perfeitamente bem, Henrique. Ô, Marani, deixa eu aproveitar, te perguntar, você que tem contato com um monte de donos de restaurante, você sempre fala, você é um especialista em marketing e posicionamento. Quais são as outras? O Henrique trouxe uma coisa aqui muito interessante, de se posicionar com a sua marca no mercado, trazendo a verdade. Eu adorei essa frase dele, trazendo a verdade do seu CPF para dentro do seu CNPJ. Adorei isso. Ana, anota essa frase aí. Que depois a gente vai usar essa frase de alguma maneira. O Marani, quais são as outras maneiras que um operador de negócio gastronômico pode se posicionar com a sua marca no mercado para poder expandir o seu negócio? Todas as conversas do Acelera Food Nation que eu tive com toda essa galera fodaça que a gente bateu papo aqui entre ontem e hoje, falou a mesma coisa. Não adianta, você não vai conseguir expandir se a primeira coisa que você pensar não for em criar uma marca que seja muito foda. Então, Marani, expande um pouco, cara. Você é especialista nesse assunto. Deixa eu te escutar um pouquinho. Então, eu gosto muito do conceito de Customer Centrics, né? Pô, meu cliente tem que estar no centro, cara. O que o meu cliente... Eu vou te dar um exemplo aqui nos meus negócios, Politi, acho que vai ajudar muito a clarear aí para quem tá nos assistindo aqui, que é assim, eu tenho 2 restaurantes que tem mais ou menos aí lugar para 200 pessoas em uma cidade de 250 mil habitantes e a distância deles é 1 quilômetro. Nos 2 lugares eu faço pizza e o público é completamente diferente. Mas por que disso? Porque o meu cliente está no centro, na pizzaria que é familiar, né? Veio do meu pai aí,
tem mais de 40 anos, a gente visa família com filhos. Então, desde a embalagem que a gente faz, passando pela nossa comunicação, a gente tem um playground muito legal, incrível playground, talvez um dos melhores espaços da cidade para crianças. Acho que a gente compete com o shopping, para você ter uma ideia do que a gente fez aqui. Isso já é muito comum em São Paulo, por exemplo. A gente tem bons restaurantes que têm esse foco. Apesar de não ser um espaço tão grande, a gente coloca ali animadores. Tem dia que a gente leva o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, a gente leva aí vários personagens para que as crianças possam ter diversão. Então, o que eu vendo ali? Eu vendo pizza? Eu até vendo pizza, né? Mas eu vendo muito mais diversão, entretenimento. Os pais me falam assim, Marcelo, pelo amor de Deus, não consigo ir na pizzaria Terraço mais. É o único lugar que os meus filhos querem ir, e quando a gente tenta ir em outro lugar, a gente não consegue, porque as crianças querem ir para lá. E é um lugar onde eu tenho sossego, eu posso tomar uma cerveja, posso conversar com a minha esposa. Veja que isso é posicionamento de marca, Politi. Não importa muito ali o meu produto. Claro que o produto tem que ser muito bom, porque é um pilar. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas não vão lá porque o produto é incrível. Eles vão porque eu tenho um posicionamento de marca que visa a família, a um diversão. Segmento específico. Exato. E no outro eu tenho uma pizzaria onde eu proponho uma viagem à França sem que você tenha que ir à França. Então é um bistrô. Você encontra mesas diferentes, como é mesmo um bistrô, né? Que é um pequeno restaurante ali da França, onde trabalham os donos, só que no meu caso eu não trabalho, né? Eu vou lá só de vez em quando, porque conceitualmente o bistrô é o marido e a esposa que ficam lá, né, cara? Os filhos. Marani, porque você resolveu vir para o mercado digital e trabalhar um pouquinho só, né? Trabalhar menos, né? Hoje são quase 80 colaboradores que a gente tem no total, e, por exemplo, o Henrique não consegue estar em todas as unidades ao mesmo tempo, é a mesma coisa da gente aqui do Politi também. Então, a gente propõe uma casa onde as pessoas possam tomar um bom drink, possam tomar um vinho. A gente tem um conceito de pizza bem diferente da pizzaria Terraço, uma pizza mais elaborada, com sabores vindos da França mesmo. A gente tem uma receita, eu fiz um treinamento com um pizzaiolo francês chamado Alexandre François, que todo francês chama François, né? Igual no Brasil é José ou João. Lá também todo mundo é François. E ele me ensinou algumas receitas, como queijo de cabra ao mel, e outras receitas que ele trouxe da França. Então, tudo isso me posiciona como uma casa, uma pizzaria legal para casais jovens, para adolescentes ali também, que já estão migrando ali já para essa juventude. Então, a gente consegue vender o mesmo produto com posicionamentos diferentes. Então, a primeira coisa é, pensa no seu cliente. Eu estava fazendo ontem uma mentoria com 2 pessoas e estava perguntando isso para ele, qual problema você resolve? E é difícil, cara, como é que pra gente, né? Eu modelo negócios há muitos anos, é uma das coisas que eu faço de melhor. Pra gente é muito claro que é assim, que tipo de pessoa você quer atingir, porque aí eu consigo precificar, aí eu consigo desenvolver embalagem, aí eu consigo desenvolver conceito, porque se eu não pensar no meu cliente, fica muito difícil desenvolver solução, mas eu vejo a maioria das pessoas sempre perguntando, ô Henrique, qual a fritadeira você usa lá no Pets? Aí o cara quer comprar fritadeira igual. Henrique, qual é o charbroiler que você usa lá no pé? Caramba, galera, não tá nisso, isso é só um detalhe. A gente tem que falar aqui de posicionamento, de desenvolvimento de marca, e muito do que vocês trouxeram aqui no evento, né, Politi? Se eu quero crescer um negócio, eu tenho que entender como é que o meu negócio funciona sem que o Marani esteja lá. Criação de processos, criação de equipe, criação de uma cultura forte, mas tudo isso vem primeiro do posicionamento, do desenvolvimento de marca. Muito bom. Henrique, no seu caso, pegando esse gancho do Marani, qual é o que a gente chama, né, no marketing digital de avatar ou de cliente ideal, o cliente consumidor do Pets? Qual é o seu alvo? Sabe o que eu acho interessante? O Eduardo Yamashita, que é um dos diretores da Gouveia, que é patrocinador do nosso evento, ontem ele estava falando justamente isso, Marani, das oportunidades,
24 oportunidades que a gente tem nos nossos negócios, enfim, num negócio gastronômico, de atingir diferentes públicos. Você tem público de final de semana, você tem público de dia de semana. Você tem público para as diferentes timings Total. do dia, para os diferentes... Super concordo. Os diferentes períodos do dia, né, de almoço, de jantar, mas você também tem café da manhã, tem lanche da manhã, tem lanche da tarde, e aí você ainda tem a outra modalidade, que é no local ou fora do local. Então, se você multiplica tudo isso, dá 24 possibilidades de atuação no mercado gastronômico. Aí o Marani falou, pô, um dos restaurantes dele, que é o Terraço, é Terraço, né, Marani? Isso aí. Ele é voltado para o público família, que provavelmente, quando você define isso, você já está definindo que ele está mais voltado para o final de semana. Né? O foco dele é mais final de semana. Quando você faz um negócio voltado para, sei lá, um restaurante executivo aqui na Faria Lima, em São Paulo, por exemplo, você já está definindo o público que vai ser aquele período de almoço que final de semana você não vai ter. Então, seu business plan tem que contemplar tudo isso. Henrique, quando vocês conceberam o Pets, que público que você tinha na cabeça? Nossa, ô Marcelo, essa pergunta aí é polêmica, hein? Porque eu acabei fazendo o movimento contrário ao do Marani, que o do Marani também, né, é hiper certo, mas como eu queria ser feliz, eu estava naquela fase de eu quero fazer algo que eu seja feliz, tudo. Eu vou criar o que eu gosto de fazer. Eu queria propor mesmo, em vez de estudar o cliente, eu falei assim, não, eu quero ser assim, dessa maneira, eu acreditei num movimento, né? Não acreditei assim eu quero que as pessoas venham aqui, comam na calçada, eu quero induzir elas a comer na calçada e elas acharem legal, né? Eu queria propor para elas. Acho que a gente tem esse mix também de, às vezes, propor e, às vezes, ver onde o cliente quer, né? A gente propõe algo e o cliente não gosta desse algo e dá outra direção. Acho que tem esse mix também, mas eu lembro na época que eu queria propor, né? Eu falei, não, eu quero que são pessoas que estão fugindo do Wi-Fi, que querem voltar a ter essa vida simples, que gostam dessa simplicidade, né? Porque eu acho que a empresa, ela proporciona momentos legais para você, né? Então, como a nossa vida é uma coleção de memórias legais, né? O meu casamento, aquela viagem, a minha infância naquele restaurante, né? Eu vejo uma criança na pizzaria do Marani falando, pô, essa pizzaria aqui foi minha infância, né? Olha quantas memórias afetivas eles não estão colecionando numa empresa. Então, eu queria muito tentar participar da vida das pessoas também com memórias legais. E eu sinto que a informalidade, ela traz esse momento rico, né, de memória afetiva, né? A formalidade, às vezes, ela trava um pouco. Então, eu queria trazer esse movimento de pessoas que estão um pouco cansadas de aquele salão com Wi-Fi, com o garçom, e trazer um pouco dessa simplicidade. E parece que é fácil, né? Mas como tinha muita quebra de paradigma, vamos supor, pô, não tinha salão, né? Eu tinha que falar para a pessoa que ela tem que comer calçada do outro lado da rua ou na praça. Então eu fazia muitos vídeos, tipo, com a minha mãe, com a minha família, com os meus amigos, com o pessoal do meu prédio. Eu fazia eles comerem na calçada e filmar e postar para eu repostar, para eu ir mostrando para a galera, tipo, o que eu quero que a galera faça, né? Até que chegou um momento, eu juntei meio que um mês de vídeos assim, até chegar um momento que começou a comer, o cara parava uma Ferrari lá e comia na calçada, eu falei, mano, e ele achava legal isso, então foi legal que eu consegui propor algumas coisas que deram certo. Que legal. E hoje eu tenho esse mix, né, de coisas que eu quero propor porque eu quero ser feliz. Então, vamos supor, pô, eu quero, sei lá, meu refresco, eu quero engarrafar ele e eu quero trazer isso. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que o meu cliente está falando que ele não está gostando e que é outra. Então, eu vou sempre seguindo esses dois. Algumas coisas eu proponho e outras eu vou seguindo o cliente, né? Quer dizer, a sua concepção de início de marketing, de escolha de público, foi você acredita numa coisa, você acreditava numa coisa, você tinha uma paixão por um negócio, que é o negócio de hambúrguer, e você falou assim, vou criar um movimento. E a galera vai me acompanhar nesse movimento, e deu super certo, né, cara? Porque as pessoas estão muito hoje, elas preferem seguir valores, né? Preferem seguir algo que elas acreditam, que elas acham que possa ser uma ferramenta de mudança no mundo. Pô, então elas gostam, né, de seguir isso, e eu me propus ser eu mesmo, né, ser esse CPF
e, enfim, vou errar bastante ainda, né? Mas tem uma coisa, enquanto eu falava, eu pensei também, uma coisa que para mim foi muito importante foi essa parte de conceituação também, né? Eu acho que além do posicionamento, você tem que conceituar o seu negócio. E para mim, conceito é tudo aquilo que o amigo passa adiante, né? Tipo, o cara foi na pizzaria do Marani e falou, cara, os caras têm um lugar para criança que eu nunca vi aqui na cidade. Tudo que ele passa adiante é um conceito. Então eu pensei muito em conceituar muito o Pets, né? Eu falei, cara, eu vou conceituar, eu vou dar uma chuva de conceito, porque, sei lá, vai ter 100 conceitos, para pelo menos 3 e passar adiante. Então eu ia desmiuçando tudo que tem na empresa, né? Uniforme, arquitetura, embalagem, como servir, como falar. Tudo eu ia desmiuçando e ia pensando, embalagem. Eu vou servir a embalagem que o mercado inteiro serve, ou vou fazer a minha, criar a minha, com a minha medida, com o meu jeito. Então, por exemplo, a sacolinha branca que a gente usa, há 2 anos atrás ela já não estava no mercado, né? Era a sacola parda, que era mais barata. E eu fiz um contrato com o fornecedor que eu tinha que comprar o rolo inteiro dele branco para ele poder comprar o rolo branco e eu ter a sacola branca. Então, só que a sacolinha branca ela foi tão da hora para mim. Eu lembro que no segundo dia do Pets a galera falava assim, eu estava atendendo, né? Aí eu falava, poxa, como você chegou aqui? Aí o cara, tô vendo essa sacolinha branca andar na praça, tô vendo essa sacolinha na Berrine. Então a sacolinha branca foi importante, ó. As pessoas falavam muito de, que você come na calçada lá. Nossa, tem aposentado lá. Nossa, os caras jogam batata direto no saco. Então, assim, tinha muito conceito. E a galera passa adiante, né? E às vezes eu vejo, vou dar o exemplo de hamburgueria. Eu amo muito hambúrguer e em todas as hamburguerias. Mas dificilmente, quando eu ia visitar uma hamburgueria, eu falava, tipo, para um amigo, deixa eu contar um negócio. Fui numa hamburgueria, você tem que ir. Porque era um hambúrguer gourmet, como, né, eu acho que a maioria era gourmet, hambúrguer gourmet, só que não mudava muito, era o mesmo banco, o mesmo prato, não tinha algo para eu passar adiante. O máximo que às vezes tinha era um pouco de temático, né? Tipo, o hambúrguer era preto e chamava Darth Vader, sabe? O pão preto. Mas era muito raso, assim, era mais temático do que um conceito mesmo, né? Então, acho que quanto mais você conceitua, mais difícil é de ser copiado, né? E eu acho que mais chance você tem de alguém passar alguma coisa adiante. E como a gente não teve assessoria de imprensa, a gente não pagou mídia, nada, eu acho que muito dessa coisa da galera passar a mensagem do Pets adiante foi porque tinha muito conceito, né? Não só de retail, né, de varejo, como também de valores, tudo. Então, acho que essa parte de conceituar é muito importante, né? Você conseguiu contar uma história, né? Você conseguiu criar uma história com o seu negócio muito legal. Cara, você está de parabéns. A galera toda dos grandes que eu tenho conversado, comentei com você, tem te admirado muito. Marani, você também está de parabéns, cara. Eu te sigo muito. A galera do digital tem você como uma referência. Você está de parabéns. Eu não conheço as suas pizzarias. Estou te devendo uma visita às Sete Lagoas, ainda do lado da minha linda Belo Horizonte, que eu tenho a família inteira aí em Belo Horizonte. A gente vai acabar te visitando qualquer dia desses. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Temos muito que conversar ainda, mas a gente vai ter tempo para isso. Eu tenho meu podcast também, seguindo aí os passos do Marani sempre, e eu queria te convidar, Henrique, para um dia a gente fazer um episódio e explorar um pouco mais essa sua história. Com o Marani eu já fiz, né, Marani? Eu fiz com você, no seu podcast. Falta você fazer no meu. Lógico, foi um capítulo que a galera adorou aqui, Politi. Você também, para mim, uma referência. Eu queria falar aqui, antes de me despedir, o seguinte: as pessoas que estão aqui nesse evento de hoje, que pensem aí o que realmente querem de hoje em diante aí, de que forma que vocês querem construir o negócio de vocês. Hoje a gente está vivendo, eu dou graças a Deus todos os dias, sou muito grato a esse momento que a gente veio ao mundo. Hoje se comunicar ficou muito mais fácil, muito mais simples. Talvez se a gente tivesse vivendo no mundo nesse mesmo momento, mas há 20, 30 anos atrás, eu não teria conhecido o Henrique. Conheci o Henrique em um bate-papo que a gente teve no Clubhouse, e aí me conectei ao Henrique, a gente ficou amigo, me conectei a você, Politi, e as pessoas que estão aqui têm a oportunidade de ter aí uma mentoria com você, de ter o seu apoio, de seguir os seus passos. Uma das pessoas que
poxa, não tem uma pessoa que é avançada no Brasil em gastronomia que não conheça o Marcelo Politi. Então, isso é inimaginável ter uma ajuda do Politi há, sei lá, 20, 30 anos atrás. E queria até deixar muito claro que eu não estou ganhando nada para falar isso, pelo contrário, né? Algumas pessoas até me dizem que eu sou concorrente do Politi no mercado, mas eu não enxergo isso não. Eu enxergo o Politi como um grande amigo e uma pessoa que tem muito a ensinar ao mercado. Graças a Deus que ele escolheu esse caminho de liderar aí uma tribo, de ter pessoas que têm a oportunidade de aprender com ele. Parabéns pelo seu trabalho, Politi. Eu também sigo te acompanhando aqui, meu amigo, e sempre endossando o trabalho aí super legal que você faz no Brasil. Henrique, tamo junto, hein, irmão? Temos que fazer uma outra conversa aí. Parabéns por tudo, pelo seu trabalho aí. Sou também um grande admirador do seu trabalho e em breve eu vou aí no Pets experimentar esse lanche aí, porque eu não conheço ainda, né, cara? Eu só sei que é bom, mas eu não conheço ainda. É isso aí. Grande abraço, Marani. Grande abraço, Vamos fazer essa troca aí, né? Valeu, galera. Obrigadão pela participação. Obrigado demais aí pelo convite, viu, Marani? Obrigado, viu, pela simplicidade aí, por tudo. Valeu demais. Valeu, galera.